Boa, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Edson. Acho que é a primeira vez aqui no Grupai. Não vou apresentar muito, não. Tá bom, já chega. Quem aqui é da área de dados? Bom, beleza, tem um pessoal. Então, tá ok. Hoje eu vou falar de uma biblioteca aqui que é o Bokeh e o HoloViews, que é de visualização de dados. E para a gente que é da área de dados, a gente sabe como é importante isso. No caso do Bokeh, ele tem uma outra utilidade que é bastante bacana. Ele funciona para produção na web também, então, eventualmente, eu já precisei botar alguma coisa para integrar algum servidorzinho web pequeno sem ser um dashboard, e eu usei o Bokeh para isso. Ele já vem pronto, né? Acho que tem inclusive app, plugin para o Django Bokeh, se não me falha a memória. E ele já é production ready, já dá para usar, tá? Depois eu publico esse notebook aqui com vocês, mas eu estou usando um dataset público, tudo aqui é público, que é um dataset do Boston House lá, né? Muita gente já deve conhecer, mas ok. Normalmente o que é que o pessoal usa? 90% das pessoas usam o Matplotlib, que faz esses gráficos aqui que a gente já está acostumado, né? E ele funciona muito bem, né? Só que eu fico bolado que esses negócios são feios e serve para você analisar, serve para você interpretar, é bacana então, só que eu gosto das coisinhas mais bonitas. Então eu fui pesquisar e eu descobri o Bokeh. Na verdade, quando eventualmente vocês forem ver, 90% do mercado é Matplotlib, o resto do mercado se divide em Bokeh e Plotline. Todas as três bibliotecas são muito boas, tá? Se for usar para produção, eu acho que para botar na web mesmo, o Bokeh eu acho que ele tem uma vantagem aí, ele já é mais maduro um pouco nesse aspecto, mais testado, mas só para análise de dados eu não vejo diferença nenhuma, né? Vamos aumentar um pouquinho. Pronto, beleza. Dá para ver todo mundo aí atrás? Ok, qual coisa é só dizer. Alguma coisa no Stack Overflow disso aí, babá, babá. Vamos rodar código aqui. Tá, beleza. Ficou muito grande esse gráfico. Ok, a gente botou um gráfico no Bokeh e ninguém ficou impressionado, parece a mesma porcaria do Matplotlib. Justo. Vamos começar então a botar um pouco de interatividade nisso aqui. Será que ele vai abrir sozinho? Não vai. Então a grande diferença do Bokeh para o Matplotlib é que ele já vem com uma interatividade pronta de fábrica. Então esse aqui é o gráficozinho que ele já gerou com o Bokeh Server lá atrás, né? Ele vem com o gráfico todo bonitinho aqui. Ele já vem com todos esses botões prontos. Eu posso arrastar isso aqui para um lado para o outro, eu posso dar zoom aqui, eu posso selecionar os negocinhos que eu quiser e ele já filtra tudo aqui. Tudo. Depois a gente mostra código dessas coisas aqui, é bem simplesinho de fazer isso. Nesse caso aqui ele tem uma outra vantagem, que ele está funcionando isso com o Bokeh Server, que ele não está abrindo a imagem aqui. Bom, enfim. Mas o Bokeh Server é o seguinte, ele cria um servidor HTTP mesmo, que ele te envia o HTML, o JavaScript, que é o importante, o CSS também, e ele abre um socket que ele fica te mandando os dados via JSON, né? Então o seu cliente fica ouvindo lá e fica comunicando isso. Então isso permite você, quando você for mandar uma imagem nova que trocar os dados, você não precisa mandar a imagem, o PNG, o JPG gigantesco via internet. Você manda só os dados mesmo, né? Isso vai comprimido, ele comprime também, então fica muito leve essa comunicação e o seu cliente ele renderiza isso aqui, né, em tempo real. Então, por exemplo, se eu botasse alguma coisa nesse meu servidor aqui para ele atualizar os dados, ele viria só o JSON para cá, ele não viria tudo, né? Então fica tranquilo fazer isso pela internet, funciona bem, né? Ele tem esse outro plugin que ele usa o WebGL também. Para quem não sabe, o WebGL ele é uma API de JavaScript que permite usar a placa de vídeo do computador no browser. O pessoal faz jogo nisso aqui em 3D e roda bem, né? Meu computador é de pobre, então não faz diferença nele, mas... Oi? Na fonte, mas ok. Tranquilo. Mas eu deixei o código aqui, em caso quem tiver computador com uma placa de vídeo bacana, roda e vai ver a diferença, tá? Eu aumentei a quantidade de dados só para se arrastar e ver a diferença do que é rodado normal e o que é rodado com a WebGL, tá? Pode testar isso aí.
E beleza, e para a área de dados? Isso sobre o bokeh, né, que a gente estava falando, para a parte de servir para a web e para outras coisas. No fundo, na vida real, quem trabalha com dados, a gente gosta do código limpo, as coisas em uma linha. Então, quem usa Matplotlib provavelmente não deve usar ele direto. Você usa um binder em cima dele, que é o Seaborn, né, e você permite fazer os gráficos mais rápidos. O Seaborn só funciona no Matplotlib, então dois camaradas muito espertos, eles criaram esse HoloViews aqui. Ele entra no lugar do Seaborn para plotar os gráficos em uma linha com o bokeh, né? Então pronto, você plota realmente os gráficos rápidos com todos aqueles negocinhos lá que a gente viu lá, de zoom e interatividade, tudo em uma linha, não tem muito mistério. No caso do HoloViews especificamente, eu ainda defino o back-end que ele vai usar. Aqui ele está para usar o bokeh, mas eu posso botar ele para usar o Matplotlib também, caso alguém queira, não faz diferença, ele vai funcionar. Tá? Ele é super tranquilo de você configurar gráfico, então quando eu uso esse Optis aqui, ele configura todos esses gráficos com essas coisas todas daqui para o resto para o meu notebook, então eu não preciso mais ficar configurando gráfico a gráfico. Você vê que tem uma diferençazinha aqui de cima para baixo e todos aqui agora para frente vão pegar essas configurações todas. Então geralmente quando eu faço uma coisa eu ponho um desse aqui logo no início, né, com a forma que eu gosto, e vou indo para frente, ele vai suave, né? Alguns gráficos aí que ele gera que são mais chatinho um pouco. Gráfico de correlação, que esse gráfico de correlação ele mostra a correlação das variáveis lá do data frame, né? Eu gero ele só com uma linha e ele tem a opção também de eu botar alguma configuração específica para esse gráfico, diferente da configuração que eu estou usando no geral. Então eu ponho uma configuração geral que eu vou usar para todo notebook. Um gráfico específico eu quero mudar ela, eu não preciso mudar para todo o notebook de novo, eu posso mudar só para esse gráfico. E outras duas coisas que dá para ver nele é que ele já vem com essa barrinha aqui que ele avisa qual que é o valor da correlação para uma determinada variável, né? Dá para ver também que eu tenho um péssimo gosto para cores. E se, por exemplo, eu colocar aqui esse hover, ele me cria esse comandozinho aqui que é o hover. Quando eu passar por cima, ele já me mostra os valores das variáveis. Ele tem vários desses comandozinhos aqui. Ele tem crosshair, ele tem aquele laço que é o que a gente usou para selecionar os pontos. Vários desses que já vem prontos de fábrica, os que a gente usa, acho que tem todos. E você pode criar o seu também, e aí você escreve e ele vai funcionar tudo tranquilo. É bem flexível assim, né? Isso aqui é gráfico para mostrar a área tipo heatmap das coisas. Você dá para sobrepor o gráfico, então aquele gráfico que a gente gerou aqui em cima, eu gerei 4 desses, um para cada uma dessas outras variáveis aqui, rádio, eu filtrei o data frame e eu ploto um por cima do outro. Então, da forma que o HoloViews funciona, cada elemento desse aqui, ele chama de elemento. Eu pego esses 4 elementos e eu junto eles todos, ele já vem com esses overloads para juntar, e ele junta num outro elemento que é um container, e esse é um overlay mesmo, em que ele põe um por cima do outro. E como ele já sabe, cara, tá um por cima do outro, o cara não vai conseguir dessa merda. Põe uma legenda. E ele já põe uma transparência para uma legenda, já é razoavelmente inteligente para as coisas que a gente precisa para explorar dado, para não ficar esquentando muito a cabeça, né? Dá para sobrepor tipos de gráficos diferentes, né? Então você pode botar em linha com os pontos e o que você quiser, né? Um outro container que ele tem muito interessante é esse HoloMap. Então esse container aqui de cima, que é o overlay, ele põe tudo um por cima do outro de uma vez. Fica todas as dimensões no gráfico só. No HoloMap eu posso colocar uma dimensão interativa aqui. E daí eu vou brincando com ela e eu posso fazer o que quiser. Eu posso inclusive ter várias dessas dimensões aqui e ir mexendo nela e ele vai filtrando o gráfico ao mesmo tempo. Isso daqui, por exemplo, para quem trabalha com web, ele pode exportar isso aqui, ele salva um HTML e aí você fica com um arquivo HTML lá que você pode anexar no seu site, embed lá no seu site e servir como um conteúdo estático, né? Fica legal. Isso aqui é uma das coisas para as quais eu estou usando ele agora. Demora um pouquinho mais para carregar, que é mais longo, mas esse arquivo Deacon é um arquivo de imagem médica.
tomografia e raio-x e ressonância, eles guardam nesse Deacon, então dá para a gente fazer aquelas apresentações que os médicos usam para laudar o exame, né? Esse aqui, por acaso, o cara tem uma hemorragia subaracnoide aqui, mas não pague pelo meu diagnóstico. Então, ela já vem com várias coisinhas prontas de fábrica. Você vê que assim, o grosso do que tem de código aqui é para eu ler o arquivo e transformar o arquivo para RGB. Para eu gerar mesmo o rolomap é uma linha só de código, né? Se o rolomap já tivesse gerado, eu consigo mostrar ele em uma linha. Então, o grosso ainda continua sendo o tratamento dos dados, que a biblioteca ainda não resolve isso. Enquanto eu não ouvir, ainda ganha mais tempo. Caraca, é muito pouco tempo. Vamos passar aqui, tem muita coisa, vai dar tempo. Bom, isso aí vocês já viram, vamos passar direto aqui. Vamos agora... Esse daqui é o que eu acho um negócio mais legal do HoloViews, é que uma das vantagens dele, para a gente que trabalha com dados, é que você não precisa ficar gerando um gráfico para cada coisa. Você anota nos seus dados, eu quero essa e essa variável, e ele é esperto o suficiente de saber que gráfico ele tem que gerar para você. Então, nesse aqui, por exemplo, eu digo, ó, eu quero essa KeyDimensions, que é o LSite. KeyDimension é a variável independente, tá? E essa ValueDimension, que é a variável dependente, e ele plota o gráficozinho para você, né? Se eu botar isso daqui, ele já entende, se ele conseguir rodar, ele já entende que a minha KeyDimension é uma variável categórica e ele me gera um gráfico de uma forma diferente, né? Facilita a minha vida quando eu for analisar as coisas. Ele tem esse outro elemento que é o dataset. Então, com o dataset eu consigo já deixar algumas variáveis pré-ditas para ele. Ó, essas aqui, no meu data frame, essas aqui são as KeyDimensions, essas aqui são a ValueDimension. Anote isso aí e ele vai transformando isso daí para minha vontade, né? Então ele gera um gráfico de uma forma tal em que eu consiga pegar todas as minhas KeyDimensions. Se eu tivesse mais de uma KeyDimension, ele teria vários negocinhos desses aqui, ou ele teria um tipo de gráfico diferente para mostrar um plano, por exemplo. O que importa é que você consiga extrair a informação, e ele é relativamente inteligente nisso, né? Então, esse aqui é naquele mesmo dataset lá em cima. Eu anotei o dataset uma vez só, e estou gerando uma cacetada de gráfico com aquela anotação, né? Então, um outro gráfico diferente com a mesma anotação, outro gráfico diferente com a mesma anotação, outro gráfico diferente com a mesma anotação, meio parecido esses dois, mas o ponto é, se anota uma vez só, que as suas variáveis são as mesmas, seu dataset, você só tem que visualizar de uma forma ou de outra ali, para você tirar mais insights, mas você não precisa ficar configurando vários gráficos, nem transformando seu dataset para isso. A biblioteca faz isso para você, não tem bronca, né? Acho que tem mais uma última coisa aqui, se eu ainda tiver tempo, que é eu fiz um exemplo pouco com o real time para mostrar o bokeh funcionando com os dados em tempo real. Esse aqui ele só gera dados aleatórios, mas o ponto é que ele tem um gráfico, né? E ele poderia, por exemplo, estar sincronizado na câmera de vídeo, no áudio, nos serviço de IoT, qualquer coisa, e esses gráficos aqui estão vindo lá do servidor, que poderia estar na casa, na internet, né? E ele vai gerando esse gráfico aí e vai atualizando automaticamente, né? Pra gente, sem um código desse aí, se a gente for ver, esse daqui é o código, não tem muita coisa. Então, para você gerar um negocinho daquele, isso aqui está gerando, claro, com dados aleatórios. Você teria que botar o código para você pegar os seus dados, mas um zoom na fonte. Depois desse código aqui, a gente ajusta. Ele tem uma variável global aqui não ligue muito. O Luciano já foi embora, eu me sinto tranquilo de não ser julgado. Mas é isso, é uma biblioteca feita para ser simples, feita para ser concisa, feita para você declarar as coisas com os nomes. E não tem pergunta, então também já vou embora. É isso.